Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estou novamente trazendo convidados especiais para a gente conversar. Nosso querido podcast aqui toda segunda-feira trago um convidado do futebol, do futsal, para a gente conversar e aprender um pouco mais. E nessa segunda-feira não é diferente, o episódio 131, para você que está ouvindo a gente pelo Spotify, você que está ao vivo com a gente aqui no YouTube, ou você que está vendo a reprise depois. Muito bom saber que você está conosco, e para saber que você esteve aqui, deixe o seu like aqui no YouTube, o seu curtir no Spotify, e se é a primeira vez que você chegou aqui no nosso podcast, marque aí o seu território, se inscrevendo conosco, participando do canal para acompanhar todos os episódios, tá bom? O convidado de hoje é especial, a gente vai falar sobre preparação física, mas antes de chamar o convidado, eu quero convidar vocês a participarem conosco do Ciência da Bola Lab, que é a nova comunidade de estudos, interação, oportunidades de qualificação profissional, para profissionais do esporte, para estudantes. É um ambiente que o Ciência da Bola criou para que você possa desenvolver a sua capacidade de formação, a sua qualificação, conversar com outros profissionais. Então, é bem interessante. Convido vocês a participarem. Inclusive, essa semana a gente vai ter alguns podcasts exclusivos para os membros, então espero que você goste. Aqui tem um QR Code que vai ficar durante o episódio, tem um link na descrição para você dar uma olhada em como faz para ingressar e ter a sua vaga garantida no Ciência da Bola Lab, tá bom? Recados dados, e aí a gente vai iniciar mais um excelente episódio de hoje. Então, você que estuda educação física, você está na graduação, está na pós, você que já está trabalhando com futebol, muito importante você acompanhar o episódio de hoje, que é com Márcio Faria Correia, preparador físico com várias décadas aí dentro do esporte, várias equipes que ele já participou como preparador físico, não só no Brasil, mas também em outros países da América do Sul, na Europa, na Ásia. Um profissional de grande qualidade, um gabarito aí de excelência. Inclusive, é um dos professores também na formação da CBF Academy. Já esteve no Ciência da Bola em outro momento, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a evolução da preparação física, e claro, Márcio, que esteve durante bastante tempo convivendo com excelentes profissionais também do esporte. Tudo bem, Márcio? Seja bem-vindo novamente ao Ciência da Bola. Olha, João, mais uma vez te agradeço pelo convite, é a terceira vez, né, que eu já estou ficando sócio aqui. Teu estúdio está bonito, a coisa evoluiu, eu tenho acompanhado aí os profissionais que têm participado também, sempre uma seleção da inveja, na verdade, né, profissionais excelentes, né, então são assuntos que tu aborda, e tu é um excelente perguntador, né, tu sabe extrair bastante o que é interessante, e eu faço votos que esse canal continue nessa ascensão que eu pude acompanhar lá desde o início, né? Estou bem feliz de estar aqui contigo hoje. Valeu, Márcio. Obrigado pelas palavras. Espero que nessa noite aqui a gente consiga fazer um bate-papo bem legal. E deve estar bem quente aí também, né, Márcio? Aqui estou até suando. O pessoal deve estar ouvindo a gente aqui em novembro. É uma onda de calor terrível. Tá suando de nervoso, João. Aqui Rio Grande do Sul é triste. Não vou te dizer que tá frio, mas tá cheio de inundação, chuva. As Tem coisas essa questão, não né? pararam aqui, não. Hoje até que tá bastante ameno. A gente tá de manga curta, como se fala aqui no Rio Grande do Sul. O gaúcho fala que tá de manga curta, né, no verão. Mas é diferente o clima aqui. Perto da Argentina, perto da geleira, é complicado. Já é pouco amenizado. Aqui em Minas hoje fez 35, agora aqui tá 30 também. Mas vamos lá, vamos pro nosso episódio. Faz parte. Rapaz, tu tocou no assunto aí, educação física, né? Eu sempre saio falando de preparação física, mas tu tocou no Exato. assunto que é aquela abordagem inicial de todo profissional que sonha um dia chegar em algum clube profissional ou trabalhar com alto rendimento, né? E eu sempre digo, a educação física ela é fascinante, né? Os exercícios eles são um remédio para o corpo e para a alma, né? E eu acho que nós, os educadores físicos, a gente precisa estar muito receptivo, né, para esse lado mais, digamos assim, espiritual do negócio, né? Não somente aquele lado muito técnico, né, mas a gente tem que estar ligado no ser humano, né? E mesmo eu tendo trabalhado praticamente só dentro do alto rendimento, né? Na maioria das vezes, por incrível que pareça, né, por tentar sempre tocar
essa mente humana, eu trabalhei muito mais com a mente do meu atleta do que com o corpo, João. Por incrível que pareça. Para chegar no corpo, tu precisa tocar a mente, a alma humana, né? Isso é uma coisa muito complexa, né? Muito complexa, porque se tu ficar somente no que tu aprende no teu dia a dia dentro de uma universidade ou em outras formações, tu acaba não conseguindo. Tem que procurar outras ciências, né? Outras ciências do convívio humano, né? E isso é muito mais complexo do que pegar um apito, um cronômetro, né? Ou ficar batendo palma na beira de um campo. Então, isso aí é uma das coisas que me motiva, né? E é uma maneira também de, digamos, humanizar o trabalho. Né? Sim, Humanizar. com certeza. A coisa não é técnica somente. Agora, não é porque está humanizado e porque eu entendo as necessidades dessa família, desse atleta, desse ser humano, é que vai ter menos sacrifício. Vai ter suor do mesmo jeito, vai ter dedicação do mesmo jeito, vai ter foco do mesmo jeito, mas tudo isso num processo diferenciado de credibilidade mútua, é o que eu sempre falo. Quando tu consegue fazer que o teu atleta acredite no que tu está dizendo, certo? Ele acaba se doando de uma outra forma, né? E treinar faz parte do ser humano, sempre fez. É uma coisa intrínseca, parece que muitas vezes, é um sacrifício. Claro que não é um sacrifício treinar. É intrínseco ao ser humano treinar. Desde dos primeiros resquícios da existência humana, né? O homem sempre precisou se superar fisicamente e cognitivamente, né? Mesmo antes da formalização das modalidades esportivas, né? O homem sempre precisou sobreviver, João. Né? Eu gosto Exatamente. dessa parte, né? Então, o homem precisou atravessar rio, nadar, correr mais rápido, subir, saltar, lançar. Isso aí está na educação física, né? Tudo isso com pressão. Ele sempre teve pressão também, foi perseguido por tribos, por animais, né? E ele precisou correr muito para que a caça não escapasse, né? Eu sempre faço, inclusive, uma analogia que eu acho bem interessante, né? Com meus atletas, né? Porque eu falo, o que eu estou falando contigo, muitas vezes eu me dirijo dessa forma para o meu atleta, né? Então eu faço uma analogia muito interessante, né? Que ele precisa melhorar os movimentos dele, né? Que ele precisa melhorar a qualidade técnica dele, né? Que ele vai ter que buscar a caça dele. Então que ele olhe o jogo como o prato de comida dele. Isso é um chavão, assim, para quem vive em vestiário, né? Talvez eu traga um enfoque um pouquinho diferente, né? Porque é o prato dele. O que ele está treinando é o prato, então ele não pode deixar esse prato mal servido e nem perder esse prato de vista, né? Se ele deixar isso aí, tudo acaba na carreira, né? Então, por isso que eu digo, essa história do treino sacrificado, que o treino é uma coisa diferente, cara, não é. O sujeito que se propõe a ser um atleta de verdade, ele busca pelo treino, né? Busca evoluir, busca saber. Hoje, os atletas atuais, eles te perguntam, depois de cada teste, depois de cada controle diário de carga, eles vão em cima do teu iPad e os caras querem saber qual foi o desempenho. Hoje, tu deve saber, João, que a gente tem um cálculo lá de metros por minuto em cima de posições. Tá? Então, o cara quer saber quantos metros por minuto ele se deslocou naquele treinamento, quanto ele fez em alta velocidade, né, quantos sprints foram dados, o atleta quer saber, porque ele quer evoluir. Então, isso aí, a tecnologia nos ajudou muito nesse sentido, né? Então, eu gosto de abordar essa história, né, até porque muitas pessoas acham que tudo começou no leste europeu, na década de 50 e 60, mas não foi isso, né? Tudo É o que começou... muito se fala, principalmente quando você está no curso de educação física, né, a gente começa a estudar um pouco ali da história da educação física, da preparação física em si, aplicado ao esporte, se vê muito ali o que vem do leste europeu, a periodização daquele formato, mas é muito mais antigo do que a gente imagina, essa busca, essa preparação de ser melhor dentro do esporte, né, Márcio? Exatamente. Lá eu vou te dizer que foi o boom, né? Tudo progrediu. Eu tive a sorte de ter sido aluno talvez um dos maiores mentores da preparação desportiva, né? Criador, digamos, não
não um criador, né, mas idealizador da periodização, desse processo de periodização no esporte, que era algo biológico, né, que foi o professor Mateev. Eu tive ao vivo com ele em 2 oportunidades, em cursos de pós-graduação, e isso aí dá para falar sobre horas, sobre o Mateev, mas eu não vou discorrer aqui, porque realmente o sujeito era muito diferente, né? As questões que ele nos propunha, elas eram muito intrigantes. A aula do Mateev não durava um dia inteiro, durava 2 horas. Né? Uma pós-graduação sempre é assim, o professor chega pela manhã e sai à tarde, né? Naquele período dele lá que ele vai dar aula, então ele passa o dia com o aluno. Mateev não, tinha 2 horas de aula e o resto ele esperava por alguém no laboratório. Então despertava uma vontade de falar, cara, o cara tá lá dentro, eu preciso ir até lá porque, poxa, quando é que eu vou ver esse sujeito de novo, né? Então a gente ia atrás, procurava entender tudo isso e é o que eu falo, não vou deixar essa parte ir embora, porque o pessoal não fica pensando, ali na década de 60 foi o boom, mas o treino formalizado ele existe há 2.800 ou 700 anos atrás, né? Lá na Grécia Antiga, quando os caras lá queriam competir entre eles, né? Surgiram as Olimpíadas, porque o cara queria ser o mais forte, o mais rápido, enfim, o mais bonito, né? É engraçado como as coisas eram muito parecidas, embora sem tecnologia, né? A escolha dos atletas, por exemplo, a gente tem dados aí que era feita a partir dos mais dotados, de habilidades técnicas e de condição fisiológica, condição física. Os mais fortes eram escolhidos para disputar certas modalidades, né? Então, aí surgiram as Olimpíadas, né? Isso é muito interessante. Então, a preparação do atleta também. Isso, obviamente, mudou, mas não faz tanto tempo, hein? Porque eu ouvia muita gente me dizer o seguinte, né? Que o treino tinha que ser muito cansativo, muito forte, né? E que o atleta devia de sair totalmente estressado, né? E era o que se propunha naquela época, né? O atleta precisaria se tornar um atleta, independente da modalidade, e o treino bom era um treino que tinha muita dor. Se não tivesse dor, não era um treinamento, né? Inclusive, a gente tem relatos aí de atletas que corriam de uma cidade a outra e morriam, né? Tem relatos de treinamento, os caras morriam, né? E era uma parte geral que se treinava. E esses dias eu estava imaginando qual era a parte específica do treino de um cara que ia para uma arena lutar com alguém, ou lutar com um leão, sei lá. Né? O específico dele era lutar com 2 leões para lutar com um leão no dia da apresentação. Então, por isso que os caras morriam mesmo, né, João? Até porque não existia a ciência sistematizada, Não né? existia, A não ciência moderna, ela existia. era mais uma coisa empírica mesmo, com base, olha, aqueles atletas fizeram daquela forma, a gente tem que fazer também, para ter Exatamente, melhorias, cara. né. E eu gosto tanto dessa parte que em 2008 eu tive na Grécia, né? Uma das primeiras coisas que eu fui fazer foi visitar a cidade de Olímpia, né? Aí fiquei parado no portão, tenho foto lá e tudo, olhando tudo aquilo, onde aconteciam as primeiras Olimpíadas. Fui para a pista, caminhei na pista, fui até a pira, fui até o pódio e o resto um estádio ainda está lá, né, com a parte dos banhos e tal, para os atletas relaxarem. Já existia essa parte do relaxamento. Os gregos tinham noção de toda essa sequência de adaptação, de manutenção, de recuperação. Eles tinham certa noção. Então tinha lá as casas de banho, tu tinha lá algum espaço para treinamento, para aquecimento, e ali a pista, né, e o grande teatro onde era. E aí a minha mente foi longe, né? Imaginando o que ocorria ali há 3.000 anos atrás, né? E foi muito legal essa parte aí, né? E você, Então, Márcio, é como isso. como que começou tudo? A sua carreira na educação física, o que te motivou a se tornar um preparador físico? E isso também te chamava atenção, entender um pouco também da preparação do atleta? Talvez a gente, quem está nos ouvindo e assistindo, esteja nesse mesmo caminho, querendo entrar no futebol, possa espelhar também na sua busca, na sua trajetória. Rapaz, eu joguei futebol há mais de 40 anos atrás, né? Eu me profissionalizei e joguei até os 24 anos só. Mas tive a grata experiência de ter passado pelas categorias de base de 2 grandes times, né? E 2 grandes times que eram Grêmio e Internacional,
né? Me profissionalizei e depois disso passei a percorrer o mundo do futebol em escalões menores, né? E o que me desmotivou a dar sequência na carreira como atleta foi ter que passar por isso, né? Por situações que não eram tão interessantes quanto eu tinha vivido na minha formação. E eu observava sempre essa história da ciência, da conversa com o médico, com o preparador físico, com os treinadores. Eu queria entender o que realmente eu estava realizando e por que eu estava realizando. E pela ciência ainda está um pouquinho obscura para a maioria naquela época, as respostas eram muito vagas, né? E aí eu fui crescendo, me matriculei, fiz um vestibular para educação física, comecei a cursar e eu vi que eu precisava muito mais respostas, né? Eu precisava criar muito mais perguntas também. E foi o que eu fiz. Comecei a me perguntar, né? Na época, a gente não se distraía com esse negócio da informação, né? A gente estava ligado ao conhecimento, né? Porque não tinha onde é que a gente vai para a internet? Não existia. A gente vai para, sei lá, não existia nada, né? A gente ia para o conhecimento. Então ia-se para dentro de uma biblioteca, se sentava lá dentro, se pesquisava uma tarde inteira, se lia e se saía de lá com 50 perguntas novas, né? E eu era um grande questionador, eu ainda jogava futebol e fazia faculdade, coitado do preparador físico, né? Que convivia comigo, porque no outro dia que eu saía da faculdade, eu ia lá com um monte de perguntas para o cara, né? E a gente ficava trocando ideias e às vezes o professor lá em maus lençóis, né, sem saber responder. Mas é uma coisa que eu não estou recriminando, né? O conhecimento não era como a gente tem hoje, né? Hoje as pessoas se baseiam, infelizmente, muito na informação e deixam o conhecimento de lado, né? Esses dias, João, isso me preocupa um pouco, né? Esses dias eu estava lendo não era um artigo científico, né? Mas era uma matéria de uma boa revista, onde o sujeito falava lá que a flexão nórdica, né? O exercício nórdico que todo mundo endeusa, é um exercício perfeito, né? E que se ele fosse incluso num programa de treinamento, né? Antes, durante, depois, quando o cara está dormindo, o cara era apaixonado pelo nórdico, né? Poderia ser um fator preponderante, tá, para prevenir lesões. Ou seja, o cara que fala isso, ele descobriu esse exercício ontem, né? Porque é um exercício que... Inclusive, eu fui atrás, eu tenho um print aí de um livro de 1800 e pouco, um sujeito executando com um desenho ali o exercício nórdico, né? Para quem realmente estuda, sabe que é isso, mas para quem só tem a informação, o cara pega isso aí, cara, é o nórdico, então eu tenho que fazer o exercício nórdico com o meu atleta, que ele não vai ter mais lesão. Cara, o exercício é bom, tem uma boa postura, ativa a musculatura, perfeito, ativa bastante. Cara, mas se eu não souber distribuir a carga, se eu não entender as etapas que esse meu atleta está cursando dentro do processo de treinamento e ficar aplicando exercício a esmo, cara, não vai ter sentido nenhum, né? Então, parto do princípio que eu preciso de um atleta equilibrado, agonista, antagonista, né? E que não é assim, treinar um exercício ou uma série de exercícios, tal de pré-treino. Cara, como é que alguma coisa tão boa e aí é pré? Eu sempre questiono. É treino, cara. Se tu vai colocar o cara dentro da academia ou no campo e vai ativar uma musculatura, e isso é tão bom, tão intenso que chega a prevenir alguma situação, isso é treino, né? Então, distribua as cargas corretas, chame o que é pré, o que é aquecimento, chama de treino, sabe? Fica muito mimimi hoje na educação física, pensando, não, eu faço meu pré-treino, minha ativação. Eu acho uma grande bobagem, inclusive, João, quando eu vejo aí colegas de profissão levando atletas para campo com exercícios básicos, parece exercício de criança, ficar dando saltinho, pulinho. Cara, ativa no vestiário. Provavelmente, como eu conheço o vestiário mais que muita gente, mais de 30 anos, eu sei que os atletas já estavam num bobinho lá, estavam chutando bola na parede, estavam dando cabeçada na parede, estavam fazendo miséria lá. Aí o cara leva para dentro do campo para ativar. Tá todo mundo ativado, gente. Sabe? Então, um sujeito faz, sai todo mundo fazendo.
sabe? Todo mundo caladinho, ninguém fala nada, ninguém expõe a realidade, sabe? Então, assim, infelizmente, né, eu vou para cursos aí, fico ouvindo as pessoas e fico bastante chocado, né? Com o que está falando ali. O pior de tudo é o seguinte, João, que quem está escutando é o acadêmico. E o acadêmico realmente não sabe, ele acha que aquilo é verdade. Que depois o jogador está dentro de um bobinho, fazendo um monte de exercício dentro de um vestiário, precisaria ir para o campo de futebol ficar saltando que nem um sapinho. Não precisa, né? Entendeu? E assim, eu sempre digo, velho, faz o seguinte, ouve a live aí e me liga e fundamenta ao contrário. Né? Diz assim, não, Márcio, isso não é verdade, o cara precisa sim. Ele não estava ativado, não. Fundamenta, liga aí, pega meu telefone com o João, liga, Márcio, mentira. Isso aqui eu vou te dizer. Não é assim que funciona. Eu preciso ativar o cara lá com os saltinhos laterais, os saltinhos frontais, porque ele estava dormindo no vestiário. Bom, aí outra coisa. Mas isso não acontece. Márcio, mas o que você acha que talvez isso aconteça, no cenário atual dentro da preparação física? Será que é o excesso de informação que talvez dificulta ali com que a pessoa realmente aprofunde, entenda e consiga implementar essa informação em conhecimento, aplicar aquilo de uma forma que ela mesma confia? Ou será se em muitos momentos as pessoas estão querendo se apropriar de alguns métodos, algumas receitas prontas, para que isso facilite e talvez a pessoa seja reconhecida, o profissional seja reconhecido? Porque é um grande dilema que a gente tem, né, querendo às vezes ser o pai daquela criação, né. Ou não, ou você acha que é uma questão mesmo de dificuldade de transformar a informação em conhecimento? João, tu falou, é tudo isso. É tudo isso, né? Por isso que existe uma importância, extrema importância, em filtrar o que realmente é útil para a tua realidade. Que eu te digo, se o atleta estava deitado no vestiário, parado, ele precisa de uma ativação. Mas no Brasil, clima tropical, o atleta ansioso, como os atletas são, como eu conheço a maioria, eles já estavam aquecidos. Mas o sujeito viu na Europa lá, o sujeito fez. Mas na Europa o cara estava com fone de ouvido, sentado no vestiário, concentrado num mantra, certo? Ou num heavy metal do Ozzy Osbourne, que ele estava ouvindo antes do jogo, com a mente imaginando todas as situações que poderiam acontecer. É o treinamento mental. Isso existe. Eu, quando jogava futebol, embora ninguém tivesse me ensinado isso, eu ficava sentado imaginando todas as situações que poderiam acontecer na parte técnica comigo. Como é que eu me comportaria? O que eu faria? Como seriam as passadas? Para onde é que eu olharia? Eu imaginava o jogo. Né? Se o atleta está num estado zen, ouvindo a sua música, concentrado, ele precisa de uma ativação. Agora, o sujeito não filtra. O que acontece? Às vezes, por isso que eu não gosto de postar treino na internet. Raramente tu vai encontrar um treino meu, a não ser que alguém filme, aí a imprensa filme. É que o sujeito pega o meu treino, que eu estou aplicando lá para o cara que vai disputar a Libertadores da América, e vai no sub-15 dele ali na outra semana e ele faz o treino. E aí não dá certo. Certo? E aí piora. Cara, e aí ele fala que aquele treino lá é de velocidade. Cara, e não é de velocidade, é de resistência de velocidade. Aí ele fala que aquilo é pliometria. Cara, cada um coloca um nome que quer nas coisas, cara. Eu fico criticando, eu fico olhando esses treinos de internet, aí o pessoal fala, treino de velocidade. Cara, não é. Treino de força explosiva. Coisa em 10 metros, coisa em 5 metros. Isso não é velocidade. As ações são rápidas. Existe uma grande diferença em rapidez e desenvolvimento da velocidade. A velocidade, inclusive, ela é dividida em velocidade de ação com bola, velocidade de condução de bola, velocidade sem bola, velocidade de reação, velocidade de raciocínio, velocidade. Mas, cara, então não escreve nada na internet. Posta menos, cara. Pesquisa mais, posta menos, vive de conhecimento, fundamenta, escreve uma tese, escreve algo interessante. Agora é muito fácil, o cara pega lá 5, 6 folhas
e fala que ele tem, como é que chama, um manual aí que vende aí, o cara vende aí no Hotmart a R$5, 10 conselhos para o sujeito ser preparador físico. Velho, tá de brincadeira. O cara tá cursando uma faculdade, ele vai comprar esse negócio aí, pelo amor de Deus. Não. E hoje tá tão fácil, João. Tu tá dando risada, mas é verdade, sabe disso, né? Sim, em muitos pontos eu concordo contigo mesmo, mas principalmente essa questão. Inclusive o objetivo desse canal, né, justamente é tentar criar um ambiente de discussão, né, porque a gente compartilha vários treinos de colegas que enviam pra gente também, e eu sempre falo com o pessoal: "Cuidado, esses treinos aqui são exemplos, olhe esses treinos com um olhar crítico, não apenas replique lá no seu dia a dia, porque não é assim, isso não é o conhecimento, é um exemplo de que você pode utilizar dentro ali do que você está aprendendo, ou se você já é um preparador físico, ver se aquilo cabe para o treino que você quer fazer, algo similar". Então é muito importante isso. Só que em todas as áreas, Márcio, eu percebo isso, não só na nossa área do esporte, mas em outras áreas também, a gente encontra vários gurus querendo transmitir as ideias mais modernas que vão mudar a sua vida. Então isso tem que ter bastante cautela, colocar o pé atrás, e dentro do esporte, principalmente. Se você está ouvindo a gente agora, você já é graduado, pós-graduado, está na graduação, aproveite esse momento para fazer bastante perguntas, né, Márcio? Perguntar o Ah, máximo possível para certeza, profissionais, certeza, ver o certeza. vídeo, ouve nosso podcast aqui, sai desse podcast com várias perguntas, várias dúvidas, que isso que façam que a gente consiga evoluir profissionalmente, né, Márcio? É a intenção, sabe? E a gente existem muitos fóruns muito bons. Por exemplo, eu assisto os teus podcasts aí, João. Até te pedi uma vez uma senha, né, para entrar aí nos teus negócios aí e tal. E tu me deu, eu entrei, eu vi vários. Cara, tu traz profissionais que respondem de verdade. Ninguém tá brincando ali. Hoje é muito fácil, né? A gente ter uma resposta imediata ou criar questões imediatas nesses fóruns. Né? Tu consegue estar lá do outro lado do mundo e, poxa, tem um cara lá, o cara é muito bom, gente. Eu vou perguntar alguma coisa, eu vou esclarecer uma dúvida, eu vou criar uma dúvida. Né? Agora, começa a filtrar onde é que tu participa. Né? Porque a enxurrada de coisas que a gente está tendo aí, a enxurrada de cursos que está tendo aí, cara, tá acontecendo um milagre agora. Quando eu era. Esse ano eu não trabalhei, ano passado eu não trabalhei na CBF. Mas o meu curso na CBF era o curso mais teórico, que não tinha nenhum exercício. Aí tu me pergunta, João, o cara é preparador físico, não tá falando de exercício? Cara, não tô. Sabe por quê? Porque o exercício, o cara vai pegar, ele vai tirar uma foto e ele vai levar embora. E eu não quero estimular que esse aluno seja uma cópia. Eu quero tentar complicar a cabeça dele para que ele raciocine e entenda que na situação do clube dele, na necessidade do atleta dele, ele precisa treinar 3 movimentos a mais para a direita, ou 5 para a esquerda, ou 30 metros, ou 20 metros, né? Da forma que ele puder adaptar o jogador com qualidade. E o que me surpreende muito no momento atual são esses cursos aí empacotados, né? Que é Master 2.003 Ultra, né? O nome, não sei como é que chama, os caras enchem estádio para demonstrar exercício. Aí o cara fica falando, olha, esse exercício aqui com a kettlebell, gente, o cara tá mostrando exercício, olha, pula aqui e arranca. Cara, parabéns, ó. Parabéns pro cara que consegue vender esse produto. Gente, tá tudo no livro. Ali, ó, se tu virar ali, ó, tá ali uma literatura que no mínimo 60%, vou virar ali, ó. Ali, João, 60% demorou 5 meses para vir da Europa. Quando eu ainda fazia faculdade, quando eu continuei já graduado, tá tudo ali. Eu pegava, sentava, eu criava os movimentos aqui. Eu entendia o que eu queria. Né? Agora o cara lá é muito inteligente, isso é coisa de não vou falar de quê. Mas o cara embrulha lá um final de semana de exercícios, cobra R$3.000 e fala que o cara ganhou, agora ele está apto dentro de uma sigla, ele está numa sigla agora lá. Tá, o cara é da XPJ, ele é instrutor da XPJ. Cara,
Que babaquice. Cada vez mais o próprio profissional detona a própria universidade que fez. Por exemplo, esses cursos aí de qualificação para treinadores, né? Vamos lá. Hoje o sujeito pode ser, não desmerecendo nenhuma profissão do planeta, óbvio, mas se o cara for padeiro, açougueiro, advogado, médico, em pouco tempo ele pode ser treinador de futebol. Ele faz um curso da licença C, aí faz um estágio lá não sei aonde, faz da licença B, faz outro estágio, faz lá cumpre o trabalho, vai fazer a licença A. Talvez chegue ao ponto de um profissional que trabalha 30 anos no futebol ter que fazer uma licença para trabalhar com experiência, com títulos, com carreira, tendo ensinado muitos dos profissionais que estão tentando ensinar. O cara fala, não, agora não tem licença, não vai mais trabalhar agora. Agora a CBF está pedindo a licença, tem que ter licença. Cara, eu acho que tem que ter licença quem nunca fez nada. Então incendeia a faculdade de educação física, acaba com a faculdade. Aí não precisa mais nada, não precisa mais licença. Cada um faz o que quiser. O ex-atleta vai não sei aonde, o sujeito que nunca viu, não sabe se a bola é redonda ou quadrada também, ele faz o que ele quiser. O cara da imprensa vai ser treinador. E o educador físico vai ficar tirado às traças, porque o próprio educador físico vai lá e se vende. Vai lá e... é obrigatório. Cara, ninguém luta pela educação física. Me diz, João, vamos ser sensato, cara. O cara saiu do nada e ele tá mandando daqui a 4 anos, ele é treinador de uma licença A. Ele tá mandando correr, substituindo, né, coordenando um grupo. E o sujeito que trabalha há 30, 40 anos no futebol vai ter que fazer uma licença? Será que isso vai acontecer? Eu espero que não cheguemos a esse ponto ridículo no Brasil, né? E que o CREF se manifeste, que o CONFEF se manifeste, ou que fechem as faculdades todas de educação física. Aí ninguém precisa mais nada, a gente vai viver de curso. SXP, ponto 0, ponto 1000, ponto 3000, e esses cursos de formação de final de semana, sabe? Tá ridículo. Eu defendo a educação física e não vou parar de defender nunca, 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 nunca. Talvez, Márcio, na sua opinião, será se para trabalhar com esporte, o profissional necessita, como você disse, não é necessário aí a questão de ser treinador ter passado pela educação física. Não. Mas talvez a faculdade de ciências do esporte, como existe algumas já no Brasil, poderia ser um caminho para ter essa separação. Olha, eu quero trabalhar com fitness, eu não quero trabalhar com futebol, com esporte. De repente, seguir o caminho da educação física. E quem quer trabalhar com as ciências do esporte, treinamento desportivo, de repente caminhar nesse curso de ciências do esporte. Certeza, João, certeza. Faculdade de Ciência do Esporte, elas precisam existir, e o sujeito está cursando um nível universitário. Ele faz o que ele quiser com esse material. Ele vai estar habilitado. Eu não jamais vou criticar um processo universitário, que é um processo longo de formação, com professores que estão lá para isso, né? Que não são simplesmente convidados durante uma etapa. Eles estão lá para trabalhar com isso, eles estão moldando há muitos anos o seu material didático, né? Isso aí, cara, claro que sim, o cara quer trabalhar com fitness, quer trabalhar com terceira idade, quer trabalhar com criança. Cara, separa tudo isso, perfeito. Só que o quê? Eu não posso chegar hoje, uma entidade, chegar lá e falar o seguinte, ó, tu que é preparador físico aí, meu camarada, quanto tempo tu trabalha? Não, eu trabalho há 30 anos, 8 fora do país, disputei Libertadores, Copa da Europa, Copa da Ásia, tudo que é possível. Ah, não, agora ou tu faz uma licença, ou tu não trabalha mais. Eu não estou entendendo isso. Eu não sei se eu entendi bem. Eu não sei se a gente vai chegar a esse ponto. Eu espero que não, porque vai ficar drástico isso. Porque existem muitos profissionais com títulos. Mas o pior de tudo, sabe o que é, João? É que os caras vão lá e fazem a licença. Aí que tá.
O cara com tudo isso, ele vai lá e vai fazer a licença, como se fosse necessário. Então, esse processo aí eu acho que o profissional da educação física está se vendendo, né? E o órgão responsável por isso tudo, por defender a classe, eu acho que não está entendendo o que está acontecendo. Né? Acho que não. Pelo menos, desculpe a minha ignorância, mas acho que não está entendendo o que está acontecendo. Fica mesmo a reflexão, né, principalmente para a gente repensar esse formato, repensar o quanto que isso pode, de repente, atrapalhar, não só no futebol, né, mas em outros esportes também. Se outros esportes também começarem a criar licenças, imagina, mas também haverá essa barreira a mais, né, para o profissional, de repente, que já está no mercado ou aquele que está pensando em ingressar. Fica a reflexão, papo bem legal, bem importante a gente falar sobre isso, e aqui a gente tem essa liberdade, esse espaço para falar a respeito, Márcio. Inclusive, eu mandar um abraço aqui para quem está ao vivo com a gente, ó, principalmente que é o Luvanor falando, Luvanor Santana, valeu, obrigado pela participação, ele dizendo, ó, maravilha, professor Márcio, profissional de excelência. Mais Kenielce Pinheiro, Márcio, um baita profissional. O Pedro Evandro, profissional diferenciado, extremamente competente, referência na preparação física. Elvis, Souza Elvis, grande profissional. O O Diego Amaral, Elvis eu conheço. também do Ciência da Bola, sempre surpreendendo com conteúdos. Valeu, pessoal, obrigado pela participação e também pelo prestígio ao professor Márcio, né? Vocês acompanham com certeza em outros locais também. Sempre bom te ouvir, Márcio. E voltando um pouco mais, apesar que a gente ainda não saiu do nosso papo, a gente está falando da evolução da preparação física, a gente pensa que a evolução está sempre acontecendo em todas as áreas, todos os setores da área da educação física, mas em alguns aspectos políticos, né, esses aspectos que às vezes a gente pensa, poxa, será que estamos evoluindo mesmo? Mas dentro da área em si, dentro das ciências da preparação física, os anos que você vem estudando, mas trabalhando, estudando, desde quando você fez a sua faculdade até hoje, tenho certeza que você continua estudando, acompanhando as tendências, novos artigos, que a ciência sempre avança. O que você está vendo de mais interessante que vem evoluindo ao longo do tempo dentro do futebol relacionado à preparação física? Os dados. Os dados. Os dados de controle de tudo hoje. Né? Futebol, a gente utiliza dados da tua equipe, os dados da competição, do adversário, os resultados. Né? A gente vive num mundo que o dado vale ouro. Né? Agora, não esquece de uma coisa, né? Sabe quem é que entrega esses dados todos, João? Nós. Você, eu, com o quê? Com as nossas experiências do dia a dia. Eu escrevo lá, eu avalio, eu tenho uma estatística, eu produzo esse dado, né? Nenhuma, como é que chama? Big Tech, né? Ela produz dados sozinha, né? É a nossa inteligência que produz isso, né? E nós, muitas vezes, eu fico apreensivo até porque a gente entrega isso muito barato, né? Isso é praticamente gratuito, né? Essas pessoas que criam esses programas todos aí de análise, avaliação, eles têm... A gente tem interesse em que isso aconteça, mas a gente dá de graça tudo isso, né? Então, eu sempre faço um exercício comigo mesmo, né? De entender qual é a minha relação com a máquina, né? Para que eu não corra o risco de um dia estar dependente dela, totalmente dependente. Esses dias eu estava ouvindo, você vai achar engraçado, eu também achei bastante, ouvia um colega meu aí, que foi meu aluno lá na CBF, ele dizia que ele estava reclamando, né, que o clube dele tinha comprado uma máquina que chutava. Então a máquina era capaz de chutar com velocidade, com curva, simular efeito, né? E o cara estava se queixando, quase chorando. Ele queria destruir a máquina de chutar bolas que o clube dele comprou. Daí eu falei, cara, para com isso, pelo amor de Deus, né? Cara, essa máquina não tem humor. Ela não é sensata. Ela não observa nenhum sentimento que acontece no jogo. Ela não consegue corrigir nada dos sentimentos relacionados à cognição do jogo, né? Ela não tem a expertise que tu teve como ex-atleta. Essa máquina não tem. Então ela não vai avaliar aquele sentimento. Eu sei o que o atleta está sentindo. Quando ele me olha, essa máquina não tem isso, né? Então,
Se essa máquina um dia puder fazer isso, gente, aí é motivo de preocupação. Por isso que eu não me associo totalmente com a máquina. A gente tem que entender que a gente não precisa ser interdependente dela, né? Não tem motivo para perder o medo, para ter medo, né, de perder É uma emprego. ferramenta, né? Uma É uma ferramenta a mais. ferramenta. Agora, eu aviso os profissionais, falem sobre isso, falem com os gestores dos clubes de vocês, façam com que eles entendam que você continua importante juntamente com a máquina, que para ligar essa máquina tem que ter alguém para ligar a máquina, que para entender o atleta precisa ter alguém para entender. Converse, não fique calado. Os gestores estão muito novos, a gestão no futebol é muito nova, eles estão chegando aí. Alguns ex-atletas, alguns vieram de outros meios, né? De outro tipo de gestão. E por mais que o cara seja um gestor de uma grande empresa, presidente de um banco, cara, o futebol é muito diferente. É muito diferente. Então, conversem com seus gestores. Falem da importância da tecnologia, mas não se acanhem, não. Vocês são tão importantes quanto ou mais importantes, né? Então, acho que tudo que é técnico, né, a máquina ela vai substituir. Vai substituir, já substituiu. Agora, o que envolve esse negócio, a singularidade, né, do corpo, das emoções, dos pensamentos, a máquina não vai chegar a esse ponto. Eu não tenho medo nenhum, né? Eu coloco a mão no ombro do meu atleta e eu sinto isso sempre, né? Porque ele me liga. Nas férias o cara me liga, no dia do aniversário ele me liga, quando ele precisa resolver alguma coisa relacionada ao desempenho dele lá num clube que ele tá e a gente não se via mais há 5, 6 anos, eu recebo uma ligação, né, para conversar. E essas lembranças eles não vão ter das máquinas, com certeza. Então a gente não precisa temer. A gente tem que usar a máquina como ferramenta útil e saber selecionar o que serve. Sair do modismo, né? Ah, agora saiu um GPS que olha mais para o lado esquerdo. Ah, agora um é acionado da Lua. Cara, se tu tá tendo resposta e essas respostas elas são suficientes para que tu organize as tuas cargas de treino, cara, isso é um material que te serve. Não precisa nada além disso. O resto é circo, é frufru, é qualquer coisa, né? Mas óbvio, alguém tem que comprar, alguém tem que vender. As empresas estão aí, não condeno as empresas, cara. Agora, o profissional tem que saber selecionar o que é melhor para aquele momento. A tecnologia ela vem para ajudar, né, Márcio? Mas muitas pessoas acham que ela vem para ser a solução. Não, Quando você acredita que aquilo veio para ser a solução, você diminui as suas energias para entender o quanto que aquilo realmente pode ser útil. é Aí a verdade. pessoa abaixa ali o seu nível de conhecimento, seu nível crítico, deposita nos dados como sendo o suprassumo da tecnologia. Os dados eles servem para ajudar nesse trabalho. É verdade, é verdade. E a que ponto que você acha, Márcio, que os profissionais se perderam nesse processo de se confiar muito na tecnologia, a ponto de deixar de lado um pouco ali o que realmente esse lado humano pode trazer de importante aliado com os dados? O pessoal se perdeu nesse volume e falta de análise nas informações, né? Se perdeu quando esse volume de informações não foi mensurado para virar conhecimento. É tudo muito rápido. Esses dias eu estava numa palestra aí aconteceu um fato interessante. O sujeito pegou, ligou o telefone, eu estava falando de um tema, por acaso ele foi no meu site, pegou um artigo lá e leu o pé do artigo lá e resolveu me perguntar o que estava escrito lá. Aí eu sabia que era um artigo que nem é meu, né, mas que eu postei. Eu falei, cara, eu não sei disso. Ah, mas está lá no... Cara, como é que eu vou saber o que está escrito no artigo? Hoje a gente está cheio dos heróis do último artigo, né? A verdade é o último artigo. Cara, o cara escreveu, não, agora é assim. Agora o sprint é o herói. E por semana o sujeito tem que dar 8 sprints de 30 metros e 8 de 20 metros. Porque lá na Indonésia, lá na Holanda, os caras fizeram isso com uma categoria sub-15 amadora e os caras não tiveram lesão. Cara, não vale de nada isso, velho. Tenta reproduzir alguma coisa parecida. Claro que é uma coisa muito óbvia, João.
Se tu não treinar o sprint, tu der o sprint no jogo, provavelmente tu corre um risco muito grande de te lesionar. Então tu precisa, na manutenção do teu trabalho semanal, associar aos teus movimentos técnicos. Se o sprint não ocorrer, hoje a gente tem esse dado no final do treino, coloca os caras para dar alguns sprints. Ou para o treino no meio e manda dar um sprint, se é isso que te contenta, sabe? É muito fácil de moldar, mas o pessoal não. Olha, o artigo foi escrito lá, cara, agora tem que tomar Gatorade. Ah, não. Poxa, agora tem que ser assim. Cara, vamos, tem água, tem um monte de coisa, tem, cara, 1000 produtos, né? Aí o pessoal fala em ciência e eu vejo profissionais aí de renome, os caras dando Red Bull pro sujeito jogar futebol. Aí fala, não, o cara precisa tomar porque ele pede, ele tá acostumado. Cara, pelo amor de Deus, sabe? Vamos ter coerência com a ciência, velho. O cara estuda uma coisa e faz outra. Tá cheinho, hein? Tá cheio. É incrível. Pouca gente hoje está sendo fiel ao conhecimento, João. Pouca gente está sendo fiel ao conhecimento, sabe? Por exemplo, esses dias eu estava abordando alguns temas e falei sobre precisão. Se eu te perguntar agora, se tu consegue me citar um autor que escreve sobre precisão, tenho certeza que tu não vai me falar. Porque eu também vou te falar meia dúzia. Vou falar o nome de Shiva e o Golomazov, 2 russos, que falam, inclusive, que a precisão é uma capacidade física. Né? Eu tenho o livro deles e eles falam o seguinte, cara, se o sujeito, futebolista, ele for um exímio driblador e na hora do último passe ele errar o passe, ele vai cansar e vai correr em dobro. Se ele for um exímio chutador, muito forte o chute dele e tal, ele tem capacidade para chutar, mas a precisão não for a gol, o time dele não vai fazer o gol. Ou seja, eu preciso de precisão. E a precisão não está somente na repetição. Ela está no raciocínio que eu tenho. Ela está na decomposição do movimento, eu preciso. Às vezes eu não posso sistematizar todo o movimento, eu preciso decompor o movimento para que eu aprenda ou reaprenda esse movimento. Eu trabalhei com atletas que venceram na vida, João, e aos 19 anos não sabiam cabecear uma bola direcionada para baixo. E eu me encarreguei de observar isso, de falar, cara, tu já treinou isso? Ah, eu nunca treinei, eu sou da era dos jogos reduzidos. Cara, no jogo do reduzido não tem passe longo e não tem cabeceio. Se tu passar... Parou um pouco esse negócio aí, que há uns 15 anos atrás era só jogo reduzido. Os heróis, quantos metros para tantos jogadores? Cara, é legal, tá tudo certo aquilo lá. Gente, mas não é só isso. Ninguém aprendeu a cabecear, ninguém aprendeu a passar, ninguém aprendeu nada. Agora, o cara correu pra caramba ali, curtindo. Aeróbico, lático. Porra, preparação do cara. Gente, não vai aprender. Tem coisas que se tu não decompor teu movimento, tu não vai. Tanto é que eu tive que reestruturar o movimento do menino. Hoje, eu nem vou citar o nome do Fábio, ele é um cara aí que ganhou muito dinheiro. Né? Saiu do time que eu estava, já teve no Japão, teve onde mais? Em vários times grandes do mundo. Sabe? Não sabia cabecear aos 19 anos. Sabia o que era direcionar o pescoço, enfim. Sabe? E o Brasil tem um manancial gigante de atletas brotando em tudo que é lado. Eu trabalhei nos 3 clubes grandes de Recife. Hoje, talvez o esporte ainda seja grande. Os demais, infelizmente, pelo fato da gestão, os clubes estão acabando, né? Eu morei numa localidade, João, que era na frente da praia, né? Na frente da praia tinham 2 campos, onde se jogava futebol 24 horas por dia. Tinha luz à noite, tinha futebol 24 horas. Todas as idades. Nos fundos do meu apartamento, tinha uma escola com 2 quadras. Na educação física, o professor jogava uma bola lá e os caras jogavam futebol. Né? E no lado,
do lado de quem é de Recife está ouvindo aí vai saber, no Pina ali tem um viaduto e tem um campo de futebol do lado do viaduto, onde se jogava futebol também, um campo oficial, de um lado do viaduto. Quem é de Recife sabe onde é. Perto do Shopping Rio Mar, onde se jogava muito futebol. Por dia, eu tenho quase certeza que no mínimo ali 1.000 pessoas jogavam futebol ao meu redor. Com um funil desse, João, tu não precisa ter tecnologia, não precisa ter comida, não precisa ter nada, nem bola. O cara vai jogar futebol. Vai nascer um Rivaldo, vai nascer um Ronaldo, vai nascer um jogador. Agora, o quanto nós teríamos de atletas, se nós cumpríssemos a fio o que o treinamento esportivo propõe, o que a educação física propõe, se nós profissionais nos protegêssemos um ao outro, se nós não nos vendêssemos, né, para essa bobagem colorida que os caras vendem em cursos de final de semana, né? Nas avaliações, eu estou avaliando agora, isso é fantástico. Cara, não muda nada. Não muda nada se eu não conhecer as fases sensíveis do desenvolvimento motor. Não muda nada se eu não conhecer um pouquinho de hormônio e saber que numa etapa etária eu preciso trabalhar uma capacidade física X, porque X hormônios estão em ebulição naquele momento e eu posso melhorar a qualidade daquela capacidade naquele momento. E se eu deixar passar essa etapa, talvez eu não tenha o ganho necessário. Não adianta eu fazer curso de final de semana se eu não souber isso. Né? Não adianta. Eu fiz um curso, eu sou instrutor YZ 2.0. Grande coisa. Tu és mais uma mentira. Agora, como tem um monte de mentira, as mentiras se abraçam. Né? Tá difícil de encontrar profissional de educação física. Tá cheio parece aí. uma pressa, né, Márcio? Uma pressa para ter uma solução, né? Para ter o conhecimento de uma forma rápida. E acaba atrapalhando todo o processo, porque muitas das vezes para se tornar um atleta é necessário tempo, né? Desde a formação, não é só um profissional dentro desse processo, né? São vários, uma equipe de profissionais, família também nesse processo, e aí parece que vem uma pressão grande de todos os lados, né, Márcio? A família, gestores, profissionais que querem aprender de forma rápida, que é a receita mágica, milagrosa, e aí a gente vai ficando, muitas das vezes, com um material humano muito bom, como você disse, né? Por osmose, praticamente, a gente consegue ter atletas, jogadores profissionais de futebol espalhados pelo mundo que saem do Brasil. E muitas críticas acontecem, Márcio. Muita gente fala que o culpado, inclusive já recebemos críticas aqui no Ciência da Bola, que o culpado por o Brasil não ser campeão da Copa há mais de 20 anos, pelo Brasil não ter jogadores lá no topo, sendo o melhor do mundo, há quase 20 anos também, 15 anos que o Brasil não tem o melhor do mundo, é da ciência. São de nós que estamos europeizando o futebol, trazendo conhecimentos lá de fora para cá e não dá certo. E aí a gente fica pensando, mas será se realmente isto, a ciência é a culpada? Será se a ciência que está fazendo a França, a Argentina, a Alemanha conquistar títulos, também revelar atletas? Por que quando é do Brasil a culpa é da ciência? Será que não tem outros fatores que talvez possam atrapalhar o processo? Qual é a sua opinião a respeito disso, Márcio? A ciência ela atrapalha ou não? A pseudociência de boteco, né? Que acontece. Exato. O que eu falo, que a gente está pregando, né, com as licenças, não é o conhecimento, é a informação. O que a gente está pregando com os cursos de final de semana, e o cara se acha o bambambam, né, fazendo esse curso de final de semana e pagando bem caro, 3 mil, 4 mil reais, por uma formação de 4 dias dentro de um estádio de futebol. Cara, o cara está aprendendo exercício, um pouquinho de cinesiologia, que ele deveria ter aprendido lá atrás, que ele deveria estar dando aula, que o cara, para aplicar um treino em um atleta, ele tem que conhecer fisiologia, óbvio. Eu não vou discutir com um cientista a fisiologia lá, os meandros celulares, óbvio que não, mas para nós que lidamos com o atleta no dia a dia, a gente precisa entender um pouquinho mais do que o básico. Precisa saber interpretar as enzimas, o que a musculatura propõe após uma atividade, o quanto tempo ela se recupera, qual é a ideia, né? E os equipamentos mais básicos estão aí. A gente tem equipamentos para secar, câmera termográfica. Cruzando esses dois dados, eu já consigo entender o quanto esse meu atleta
precisa se recuperar, quanto ele precisa ter de repouso. É simples. O raciocínio é simples. Eu não preciso passar um final de semana aprendendo como é que eu mexo uma borracha cor-de-rosa e que a preta tem uma tensão maior, que eu não vou ter que me pendurar numa corda, né? Entendeu? E não é a universidade que te dá isso aí, esse raciocínio científico. Vou lembrar o Mateev uma vez aqui, agora eu vou falar dele, tá? Esse discurso ele contou. Ele, como o maior cientista do mundo, né, quando inauguraram um laboratório nos Estados Unidos, né, convidaram ele para fazer a abertura, né? E aí ele deu o discurso de abertura, depois do discurso apareceu o sujeito lá com uma bandeja cheia de controles remotos e deu para ele ligar o laboratório, as máquinas futurísticas dos americanos. Né? Ele devolveu a bandeja falando o seguinte, que ele não entendia nada daquilo. Que as máquinas, qualquer um podia ligar. O que ninguém podia ligar é o que ele vinha fazendo há muitos anos, que é trabalhando o quê? O raciocínio científico. Metabolizando o treino como se fosse uma filosofia. Tanto é que eu tenho um livro do Mateev ali, que é da década de 60. Eu acho que eu li ele umas 40 vezes para poder entender o quanto ele mistura de filosofia com biologia. É muito difícil de ler aquele livro. Ele é muito fino. Treinamento desportivo, preparação desportiva. Mas ele é complexo, tão complexo, que tu precisa entender várias coisas para poder entender o que ele quis dizer. Obviamente que veio de outro idioma também, né? Existem palavras no russo que não tem como traduzir no português. E ele foi traduzido por brasileiros, esse livro. Então, a gente fica tendo que interpretar coisas que talvez não sejam exatamente corretas. Mas, cara, eu entendi que Mateev olhava o treinamento como filosofia, não só como biologia. Às vezes o cara fala, mas a periodização do Mateev não serve. Ele mesmo, ele já falava isso em 92, que claro que não serve. Porque o que eu criei era para quando o esporte era jogado, quando era praticado em 4 meses só. O resto a gente treinava os sujeitos. Né? Fazia muito frio, fazia 30 graus abaixo de zero na Rússia. E eu tinha um período básico indoor gigantesco. Nas modalidades individuais isso é muito fácil. Eu coloco o cara no ginásio e treino ele 6 meses. Aí eu faço blocos de força, blocos de velocidade, blocos de técnica. Cara, óbvio que eu sei que não serve para o futebol jogado no Brasil e no mundo, sabe? E mesmo assim, os desconhecedores passaram a vida inteira. Mas Mateev não sei o que, não serve, a periodização que ele criou não é legal, ela está ultrapassada. Cara, mas não é que está ultrapassada, ela não é para isso, sabe? Ela não é para isso. Ela é uma base biológica, né? Tentando distribuir de forma pedagógica exercícios para que consiga adaptar o atleta na melhor condição possível. Nem para uma categoria de formação, esse modelo ele tem utilidade. Ele não pode ser empregado, mas ele tem muita utilidade quando tu quer exercitar tua mente e descobrir os porquês da criação desse modelo. Então, voltando ao Mateev, ele devolveu os equipamentos e falou, aqui eu tenho o meu raciocínio científico, e esse botão só eu aperto. Então, essa é a história, a gente precisa raciocinar tudo de forma científica. O que eu faço no meu trabalho, João? Eu termino meu trabalho como preparador físico, eu não deixo ninguém embora. Eu vou conversar com o fisiologista, eu vou conversar com o fisioterapeuta, se o médico estiver lá, eu vou chamar o médico, eu vou conversar com o treinador, eu vou metabolizar, eu vou tentar entender se realmente aquele treino teve a qualidade que a gente esperou, porque, por exemplo, muitos treinadores, eles maximizam o treino dele, falam, não, isso aqui é muito intenso. Cara, na verdade, quando tu olha os dados lá, o treino não foi intenso. Então, tu tem que rever muitas coisas. Né? Agora, só consegue fazer isso, João, quem tem paciência. E quem tem raciocínio para interpretar o que a máquina te dá. Se o cara fica na informação, fala assim, mas o cara me falou que tem que entrar na água gelada lá 10 minutos, eu vou entrar na água 10 minutos. Mas o cara falou que 72 horas o cara se recuperou. Alguns se recuperam.
Alguns gostam da água gelada, entendeu? Alguns. Por exemplo, vamos fazer um outro exercício aqui. Índice de fadiga neural, né? Por que, João, que o preparador físico entra dentro de campo, ele vai trabalhar sprints, e ele fala assim, olha, gente, vamos fazer o seguinte, aqui são 20 sprints. Por que não são 21, ou 13, ou 14, ou 17? Sempre são 20, 25, 30. Porque ele não se dá o trabalho de colocar um equipamento do lado, uma plataforma de força, uma fotocélula, e entender qual é o percentual de queda na atividade muscular do seu atleta. Cara, isso é tão simples de fazer, demanda um trabalhinho. Tu tem que colocar numa plataforma, a tua plataforma. Eu tenho uma plataforma aí, ela tem que estar num lugar estável, né? O sujeito talvez tenha que tirar a chuteira para fazer a prova ali do salto, né? Rapidamente. Cara, mas o resultado que tu tem, eu me lembro que em 2008 eu utilizei isso para mensurar aquele trabalho que o cara faz que chama de transferência, né? Faz aquele agachamento, 4 agachamentos, solta uma barra e acelera em velocidade máxima. Eu queria saber quantos meus atletas poderiam fazer de exercícios antes de chegar a 20% da queda, o índice de fadiga diminuir 20%. Até quanto eles poderiam repetir? Eu tive atletas que terminaram em 12 repetições. Eu tive atletas que chegaram a 30 repetições e não baixaram os 20% que eu esperava. Um período básico, geral, né? E aí? Olha como caiu por terra os meus 10 sprints, os meus 15 sprints, os meus 20 sprints. Eu tinha lá o raciocínio da ciência e eu tinha o dado real do que o meu atleta poderia realizar. Se alguém me pedisse, Márcio, manda aquele planejamento e as repetições que o teu atleta fez, cara, eu digo, velho, não vai dar certo. Porque não vai dar certo nem na outra temporada com o mesmo atleta. Né? Porque a capacidade dele responder esses exercícios vai ser maior ou menor. No meio disso tudo, ele vai ter disputado uma competição. No meio disso tudo, ele pode ter tido lesões. No meio disso tudo, numa temporada ou outra, a idade dele avançou. Ou não, ou ele melhorou. Né? Mas nunca é igual. Agora, para isso, eu tenho que estar raciocinando. E não é me formando em 3, 4 licenças que eu raciocino. São com 30 anos. E com paciência de juntar os meus colegas depois de um treino e falar tudo isso. E só sair dali com uma conclusão. E tem gente fascinada por isso. Né? Tem gente fascinada pela ciência, porque é tão simples. A ciência, as pessoas às vezes imaginam, João, que tu tem que estar com um tubo de ensaio e um rato, picando o rato lá para ver quantas cabeçadas ele dá na parede, eletrocutar o rato. Cara, não é isso, meu. A ciência começa pelo discurso. Vai lá, Platão, Aristóteles, esses caras tinham um discurso. Depois desse discurso, a gente começa a experimentar. Isso pode dar certo, pode dar errado. Pode ser positivo ou negativo. Na ciência do esporte ainda tem esse desafio, né? Porque, comparando com outras ciências da natureza, por exemplo, um exemplo, vai ter um eclipse ali da luz, sol, tal horário vai acontecer por causa da força da gravidade e tal. Acontece. Em qualquer lugar do mundo você vai conseguir observar aquilo. Na ciência do esporte tem uma grande dificuldade. Você deve concordar comigo que, além de ser uma ciência biológica, ali, da ciência da saúde, tem muitas ciências humanas. Então são variáveis que a gente não consegue nem controlar grande parte delas. Então, às vezes, um recorte no artigo científico, né, de um livro profissional, ele encontra aquilo para aquela amostra, né, para aquele grupo, aquela quantidade. Aquilo ali é uma base, né, um conhecimento científico que você tem que levar ali para a prática, para o dia a dia, para atender a necessidade do jogo, mas tem que ser aplicado ali com parcimônia e também um pouco do lado humano. Você entendeu, espera aí, mas vou aplicar aquilo no meu atleta que terminou uma temporada, ou então a gente vem de 3 derrotas seguidas. Será que aquilo vai funcionar 100% exatamente igual está no artigo? Talvez não. E é isso que as pessoas buscam muito, Márcio. E talvez as críticas que muitas vezes a gente recebe aqui no Ciência da Bola, é porque as pessoas não entendem como a ciência funciona, não entendem como a ciência deve ser aplicada no esporte. Não é porque é ciência da bola que aqui a gente vai falar verdades, que a partir de amanhã a gente vai publicar ali um post que aquilo tem que ser a verdade.
Mas se perder quer dizer que tá tudo errado. Não, já tá errado se a pessoa achar que aquilo é uma receita pronta, como você disse, né, muitas pessoas querem receitas prontas e acham que a ciência vai trazer essas receitas prontas. Então falta justamente isso que você disse durante essa nossa conversa, Márcio, é trazer conhecimento científico, trazer conhecimento prático, refletir, compreender seu lado humano, aplicar ali no dia a dia, e a ciência vai evoluindo, assim como os jogadores também, eles vão mudando a mentalidade de atletas, mas uma coisa que não muda, Márcio, nunca mudou, talvez você deve ter concordado comigo, que é essa capacidade de aprender, do profissional ter o conhecimento dentro da área, né. Isso aí demanda dedicação, né, e vontade e entendimento para separar o que eu sempre falo, o conhecimento da informação. Não se enganem com a informação. A informação é vasta, o conhecimento ele é profundo. Tu colocaste um ponto muito interessante, João, né? A gente trabalha em cima não do modelo, né? O modelo é o que aconteceu, na verdade. Essa temporada que passou, a gente aprendeu e aquele modelo ele é estanque, né? Se tu for no dicionário e olhar o significado de modelo, é uma coisa que é base para outra, né? E o modelo não muda. O que a gente precisa aprender com o modelo é a lição que ele te deu. E a partir disso, criar uma abordagem nova. Por exemplo, pega o modelo lá da periodização de blocos. Cara, pode me dizer, Márcio, jamais eu vou aplicar o modelo da periodização de blocos lá do Verkhoshansky. Cara, tu não vai aplicar um modelo. Mas a abordagem que o modelo oferece, que são blocos de atividade intensa para elevar uma capacidade física, tu pode utilizar. Sabe como, João? Vamos lá, vamos fazer um exercício fácil. Se eu tivesse com um papel na mão e um quadro, seria melhor. O jogador joga a cada 3 dias, não é? Não é assim o futebol brasileiro? Beleza, na sua maioria. Vamos lá. Mas às vezes joga uma vez por semana, não joga? Esse jogador jogou hoje, foi expulso. Ele jogaria só no outro domingo, mas não vai jogar porque foi expulso. Então eu tenho 7 dias mais 7 dias, eu tenho 14 dias. Aí eu percebo que esse jogador tem uma necessidade de melhorar a capacidade de força. Eu converso com a minha equipe e digo o seguinte, cara, para que a gente mantenha esse jogador em alto desempenho daqui até o final, eu preciso de mais 5 dias. Eu tenho aí 14 mais 5, 19 dias, né? Ou seja, com mais 2, 3 dias eu posso criar um bloco de ativação de força para esse atleta, sem utilizar aquele modelo. Eu estou utilizando uma abordagem do modelo de blocos dentro da minha periodização. Tá entendendo? Então, por isso é que o profissional precisa conhecer tudo isso que não é mais utilizado e que não serve para o esporte atual. Porque quando chegar em algum momento, se ele não entender esse processo todo, cara, ele vai deixar esse cara expulso lá treinando joguinhos o tempo todo, indo na musculação, fazendo abdominal, 3.000 sessões de core, de não sei o quê, de borrachinha pendurado, subindo e descendo na corda. Cara, e vai deixar passar uma evolução de uma capacidade que é primordial para a sustentação do sujeito na atmosfera aí, que é força. Tá para sustentar o embate, para ir para o combate, para todos os movimentos. Força, ela é a mãe das capacidades físicas, né? Então, eu estranho muito quando eu olho, cara, o cara tá lá afastado há 20 dias e ele tá fazendo o quê? Cara, tá dentro do processo. E esse processo qual é? Esse processo é muito fraco. A gente precisa evoluir. Por isso que o profissional de educação física, ele precisa entender da história, do que aconteceu, daquela velha bengala do passado. A gente só chega no hoje, João, porque existe o passado. Eu venho me apoiando, né? Naquelas bengalas do passado. E quando eu preciso, eu me apoio nelas e falo, cara, eu sei isso aqui. Eu vou colocar em jogo isso aqui. Eu vou fundamentar essa situação. Eu vou falar para o treinador que é assim, 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 assado. Certo? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu já trabalhei com jogadores que
eles estavam a caminho de uma mesa de cirurgia, né? E nós, com o corpo médico, conseguimos ainda segurar para uma partida, né? Não colocando esse cara no campo, colocando numa sala de musculação, melhorando a capacidade de força para uma disputa. E, por acaso, aconteciam coisas boas nessa disputa, né? Eu me recordo que uma situação assim aconteceu com o Christian, centroavante do Grêmio. Fazia uns 5 anos que o Grêmio não ganhava do Internacional dentro do Beira-Rio, que é o estádio do Inter, certo? E esse jogador não jogaria porque ia para uma cirurgia. E ele veio nos pedir para jogar. E o meio que nós achamos para que ele jogasse foi ele não se expor a confrontos durante todo esse período que ele chegaria nesse Grenal, que eram lá, acho que uns 14 dias. Nós poupamos esse atleta em várias situações, não expomos ele às disputas do treino normal, que isso poderia ser um grande risco, qualificamos a força dele, a propriocepção, né, dentro de um sentido lógico para aquele momento. E o que aconteceu? Fomos premiados com uma vitória de gol de quem? Dele. E tá vendo como é o futebol, né? Como a Coroou gente um consegue... trabalho, coroou um trabalho. Exato. Ainda bem que ele fez o gol, né? Senão o cara, mas não adiantou nada. Cara, adiantou sim. Adiantou porque depois que ele fez a cirurgia, esse trabalho intenso que a gente fez, deixou a musculatura dele tão boa que ele voltou em 22 dias. Voltou numa estreia fazendo 2 gols contra o Criciúma. Um de pênalti e outro bateu no joelho dele lá, com micropole ainda, aquele esparadrapo de cirurgia. Então, assim, o trabalho ninguém vence. O trabalho bem feito, o trabalho raciocinado, o trabalho com discurso e consciência, ninguém vence. Agora, eu deixo aqui um pedido, né, para que os gestores também consigam entender o que é o raciocínio científico, o que é a enganação, né? Quem é que eles contratam, né? Os gestores precisam buscar, entender, conversar. Essa história da indicação tem que parar um pouco. Cara, entrevista, vamos entrevistar um monte de gente. Quando eu fui para o Atlético Paranaense, eu fui participar de uma entrevista lá. Junto comigo em outros dias lá, foram outras pessoas também. Quando eu fui para o Grêmio, eu fui participar de uma entrevista. Eu não fui debaixo do braço de um cara que fala assim, olha, precisa eu, a manicure, o cachorro, o cabeleireiro, o porteiro, vou levar minha mãe também, o meu churrasqueiro, vou levar o assistente, o treinador de goleiro, vou levar o Márcio. Não, não. O cara me ligou e falou, cara, tu quer vir fazer uma entrevista aqui? E eu nunca voltei desempregado de uma entrevista. Porque eu me preparei ao extremo para dar tudo que eu sabia lá. Além de dar tudo que eu sabia para ensinar o que as pessoas não sabiam perguntar. É porque precisa, né? Porque o que vai te perguntar várias vezes vai falar com um advogado. E o cara fala assim, professor, o que o senhor acha disso? Eu falei, cara, deixa eu te falar o que eu penso sobre esporte. Deixa eu te falar um pouco sobre a atividade que eu executo e que pode ser executada, sabe? E o momento do clube? Cara, o momento do clube eu vou conhecer quando eu estiver no clube. Quando eu resolver entender o histórico todo. Então, o futebol precisa se ater a essas coisas. Tem que parar com esse negócio do imediatismo, mas também tem que selecionar melhor as pessoas, sabe? Muitas vezes isso me frustra. Hoje, por exemplo, eu estou em casa. Estou em casa esperando uma proposta. Recebi 2 propostas aí, mas acabou não dando certo, né? E, cara, eu vejo gente que está escondida atrás da cortina aí sem falar a verdade. Gente que está lá com seus cursos Pro Meta 23.0, aprendendo a realizar exercícios. Exercícios, está no livro, cara. Compra um manual e olha lá o manual. Nem precisa manual hoje, pega um exercício, tem manual online, gente. Ela é perfeita para olhar e como é que faz o exercício. Aquilo é muito bom. O cara olha com perfeição, né? O músculo que contrai, vê tudo ali. Hoje, cara, o cara não estuda se for preguiçoso, né? Esse negócio de anatomia aí, puta que pariu, o cara decompõe o corpo humano em 1 segundo. Tu olha todos os músculos, tu vê a cinesiologia, o exercício que é para lá, que é para cá. Cara, é muito simples. Hoje, em clubes que eu trabalhei, eu coloco lá na parede, lá, uma série de exercícios
com os modelos executando para o jogador olhar e aprender realmente como é que executa. Porque nós mesmos, nós não somos experts em realização de exercícios, nós não somos ginastas, nós não somos atletas, né? Às vezes um profissional, ele não consegue demonstrar com tanta perfeição. E esses quadros aí, esses quadros ativos, né? Esses vídeos, eles demonstram com uma perfeição incrível como é que se realiza um exercício. Cara, coloca lá no teu vestiário, indica, olha, cara, o exercício é esse, dá uma olhadinha como é que executa. Cara, isso é uma parte, mas isso é uma parte, isso não é mais uma cópia, isso aí tu já entendeu o conceito. Isso aí o teu atleta não precisa mais entender o conceito, ele precisa, na verdade, executar aquele movimento de forma perfeita. Né? Então é isso. Perfeito, Márcio, perfeito. Fica a reflexão, quem está acompanhando a gente tem certeza, né? A gente está criticando assim algumas práticas, né? Alguns formatos de como isso é conduzido na formação, até na aplicação prática. Mas tenho certeza que tem muitos profissionais que estão aqui, principalmente que está seguindo a gente, que está ao vivo, que está acompanhando e sempre acompanha a Ciência da Bola, são profissionais diferenciados que estão buscando a se aprimorar, né? Buscar esse conhecimento. Então, continue nesse caminho, pessoal. É isso que faz com que, se você ainda não está no clube, se você ainda não terminou o seu curso de educação física, mas é o que vai te diferenciar depois do mercado de trabalho, vai te diferenciar dentro da sua área e vai aumentar também o seu conhecimento. Quanto mais perguntas nós fazemos, é o que eu disse, sai desse podcast com dúvidas. Se você sair daqui com dúvidas, com perguntas, é porque você está no caminho certo. E claro, fica o espaço aberto também para a gente interagir. Vocês podem entrar em contato com o Márcio nas redes sociais, tem um site dele também bem bacana para vocês conhecerem. Vai ser bem interessante a gente ouvir. Márcio, infelizmente a gente não tem mais tempo para continuar. Tá muito bom o papo, é sempre bom te ouvir, essa reflexão. O pessoal também espero que esteja gostando. E se você estiver gostando, coloca aqui abaixo o seu comentário, tá? Principalmente quem está no YouTube e Spotify também. Bem lembrado, Spotify também tem a oportunidade de você deixar seu comentário ali sobre o episódio, tá? Márcio, a pergunta final que eu sempre faço para todos que passam aqui no podcast, que é uma pergunta até um pouco mais pessoal. O que é o futebol para o Márcio Faria Correia? Futebol é o meu meio de vida, né? E é o ideal onde eu exercito o meu conhecimento, né? Minha maneira de aprender e de ensinar ela é a partir do futebol. Né? É muito interessante, porque lidar com alto rendimento, com atletas de verdade e ter essas respostas, né? Com força, com velocidade, com melhoras, é muito bom. E ter lidado com todos os níveis como eu lidei, tanto dentro e fora do Brasil, também é muito bom. Então, cada vez mais eu me contento com o trabalho que eu faço, né? Por isso que eu sempre busco mais. E eu busco mais pessoas para trabalhar comigo. Eu não consigo viver sozinho dentro do futebol. Eu preciso ter lá o meu fisiologista para discutir, eu preciso ter vários preparadores para trabalhar junto comigo, eu preciso discutir com o médico, eu preciso discutir com o fisioterapeuta, eu preciso que as áreas sejam inteiradas. E esse foi um exercício que eu venho fazendo, assim, são várias etapas da minha vida que eu já fui coordenador, né, coordenador científico do Atlético, iniciei um trabalho no Grêmio, não tinha esse nome, mas era algo que eu reunia as pessoas para também interagir. No Criciúma eu fiz a mesma coisa, na minha última etapa no clube, né? Então, além do preparador físico Márcio, tem alguém que raciocina o macro também. Eu sempre raciocinei o macro, mesmo como preparador físico, né? Mas já exercia essa função também. Né? Mas, João, eu queria deixar também um convite para as pessoas, principalmente o pessoal do Nordeste, né? Eu vou estar lá na Paraíba, 8 a 10 de dezembro, ministrando um curso sobre a minha área, né? Numa universidade, na Uniesp. Isso vai ser muito bacana. O pessoal pode procurar aí no meu Instagram depois. Lá tem um link de como fazer a inscrição. Vai ser muito legal, né? É um lugar que eu já trabalhei por 5 etapas no Nordeste. Vou voltar lá agora para falar um pouco da experiência, para trocar ideias. E o que eu falo é trocar ideias realmente, né? Porque não é levar conhecimento, né? O conhecimento é uma coisa que ele está lá, né? Eu não vou falar nada que ninguém saiba. Eu tenho certeza. Eu vou lá mostrar a minha maneira de fazer e os resultados que eu tive. Né? Eu vou lá gerar, como tu falou aqui no nosso podcast, a gente vai gerar mais dúvidas, né? Isso é uma tortura, né? O cara vai, paga um curso e sai com a cabeça toda cheia de dúvidas, né? Tá louco. É coisa para doido. Te agradeço, João, então, tá? Conta comigo aí, um grande abraço.
Valeu, Márcio. Eu agradeço a participação. Espero que o pessoal tenha gostado. Você também. Márcio Correia te encontra no Instagram, né? Isso, Márcio Faria Correia. Márcio Tudo Faria. junto. Márcio Faria Pessoal, Correia. acabando aqui o nosso podcast, vai lá, siga o Márcio se você ainda não segue, dá uma olhada Vai também lá. sobre essa formação que ele vai realizar. Siga também o site, né? Seu site, marciofariacorreia.com.br, né? Fariacorreia.com. Não, .com. Só o .com. Beleza. Vou deixar também o link aqui na descrição, fica mais fácil para o pessoal depois acessar. Ótimo. Maravilha, Valeu, João. Márcio. Obrigado, sucesso. Espero contar com você em outro momento aqui no Ciência da Bola. Valeu, querido. Sucesso para nós. Tchau, tchau. Bom, estivemos aí com o Márcio Faria Correia nesse episódio 131 do podcast. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aqui. Se você chegou até o final aqui do nosso podcast, deixa o seu comentário. É importante mesmo saber o que vocês acharam do episódio, dos convidados que a gente traz. É muito importante ter esse feedback. E claro, fica o convite aqui, ó, durante o episódio, teve esse QR Code sobre o Ciência da Bola Lab, que é a nossa comunidade de estudos. Fica o convite para você acompanhar, tem um link na descrição. Lá a gente interage de forma mais profunda sobre vários temas durante todo o ano, tá? Fica o convite para você ingressar na nossa comunidade. Na semana que vem, mais um convidado aqui no nosso podcast. Conto com você. Grande abraço.